Eu quero abrir o programa de hoje com uma ação que parece cena de filme. E isso tudo aconteceu em plena Ponta Verde, área nobre aqui da capital. Um homem, Aderbal Gomes de Albuquerque Araújo, de 43 anos, sofreu uma emboscada na tarde dessa última terça-feira, aliás, na última quarta-feira, ontem, em um carro de luxo que ele estava guiando. Vocês vão ver a cena em que, inclusive, nós vamos trazer a partir de agora, mostrando para vocês o momento em que um carro acaba emparelhando com um carro dele, do Aderbal, e ele acaba então sendo atingido por 5 disparos, né, de ponto .45. Olha aí, ó. Olha o momento aí do vídeo. Esse Fiat Toro tem emparelha com o carro dele, ó. Olha aí, olha aí. Vários disparos são dados, inclusive, na direção do empresário. E ele, inclusive, abre a porta, já ferido, pega uma arma, as pessoas buzinam. Um terceiro sai para tentar, inclusive, continuar o serviço, mas recebe os disparos do empresário e volta para o carro. E eles, então, seguem em disparada, em destino ignorado. Ele depois foi levado, após os 5 tiros, socorrido até o Hospital Geral do Estado com vida, mas, infelizmente, morreu na madrugada de hoje. A vítima do atentado, atualmente empresário do setor de energia solar, ele tinha uma extensa ficha criminal, segundo a própria polícia. E é exatamente sobre isso que nós vamos agora ao vivo com a repórter Mônica Hermílio, que está comigo ao vivo para trazer informações importantes. Por quê? Mônica, pelo que nós vimos pelas imagens, o que eu quero saber é o seguinte: mesmo ferido por 5 tiros de pistola calibre .45, o Aderbal, ele conseguiu sair do carro, fazer a ligação para a própria esposa. Ele revelou, inclusive, que havia sido vítima de uma emboscada armada por um homem ligado ao tráfico de drogas, com atuação em Maragogi e também aqui em Maceió. A polícia confirma essa informação, Mônica? É o que a gente quer saber, porque parece que essa informação tem sentido, realmente aconteceu? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando, Fique Alerta junto com a gente. São muitos questionamentos, né? De fato, ele conseguiu ainda fazer uma ligação para a esposa. Quem vai explicar, né, o que é que a polícia já tem de informações, qual o conteúdo dessa ligação, se ele conseguiu passar, né, a informação do que teria acontecido e como teria acontecido para a esposa. Quem nos explica é o delegado Sidney Tenório, que já está aqui com a gente. Delegado, tudo muito recente, mas a informação é de que ele teria ligado para a esposa, né, logo após o atentado, logo após receber os 5 disparos. Ele conseguiu falar para ela o que estava acontecendo, pedir ajuda ou até mesmo falar. Ele sabia quem tinha feito aquilo? Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia, Wilson. Desde as primeiras horas que isso aconteceu, né, isso foi na tarde de ontem, ali na região, na rua Desportista Humberto Guimarães, na Ponta Verde, que nós, da Polícia Civil, né, iniciamos a diligência com todo o aparato da DHPP, né, inclusive os 2 delegados que estavam ontem, tanto do segmento, que é o doutor Eduardo Guerra, como o Daniel Ottoni, que era o que estava na UALC. Um foi para o local do crime e o outro foi para o HGE, exatamente porque havia informação de que ele tinha sido socorrido no próprio veículo, né, por um popular e pela esposa. Então, assim, confirma, né, assim, inclusive tem algumas outras imagens que circularam pela internet, Mônica, inclusive a TV Pajuçara, não sei se divulgou, que mostra que realmente ele faz um movimento de quem quer descer do veículo após ser atingido pelos disparos, e mostra que foram tiros de calibre 380, calibre .45, mas ele consegue realmente descer, ele consegue ainda ligar, ele mora próximo, né? Está conversando agora há pouco da delegada Eduardo Guerra, ele disse que ele mora perto de onde aconteceu o atentado, né? Ele saiu de casa dizendo exatamente para a esposa que ia encontrar com determinada pessoa, né, ali no estacionamento do supermercado, e para receber um pagamento, né? Aí logo depois, né, minutos depois de sair de casa, ele faz uma nova ligação, pedindo ajuda, dizendo que tinha sido vítima de uma emboscada e que teria sido aquela pessoa que teria efetuado o que ele chamou de cocô. Então, assim, a informação, então isso ajudou bastante, né, o fato dele sobreviver por algumas horas, né, ele faleceu durante a madrugada, fez com que ele passasse, inclusive, essa informação para a gente. Delegado, quem era esse homem? Quem era essa vítima? Qual é a relação dele com essa pessoa que provavelmente poderia ter efetuado esses disparos? Desde as primeiras horas, logo depois do fato, a gente assim circulou a imagem dele, né, circulou a informação sobre o nome da vítima, e alguns delegados, né, que já tinham investigado
né? Alguns delegados da própria Polícia Civil falaram, né, relataram que ele era uma pessoa que tem um histórico criminal, né, de investigado por homicídio, investigado por estelionato, investigado por receptação, e que passou um tempo no sistema prisional e tinha sido colocado em liberdade. E, segundo a esposa, vinha vivendo uma vida normal, não mais envolvimento com crimes, mas era uma pessoa que ia encontrar e receber um dinheiro, segundo ele, que falou para ela que ele ia receber um dinheiro, né? Inclusive, ela até mostrou no celular dele que a gente teve acesso, claro que vai ser periciado, mas ela já autorizou, como familiar, que a gente tivesse acesso ao celular. Ela mostra que ela, inclusive, revela que ele já teria feito um pagamento para essa pessoa, o que fez com que a gente tivesse o nome completo e soubesse quem era o vulgo que a gente tinha até então, era só um vulgo, mas aí detalhou e ele tinha recebido esse dinheiro. Agora, é uma pessoa também que envolveu tráfico de drogas, inclusive tráfico de drogas na cidade de Maceió e naquela divisa com Pernambuco, né, mais precisamente, como o Wilson falou, na cidade de Maragogi. Então, assim, é um quebra-cabeça, mas que a gente tem uma peça fundamental, que é a pessoa que atraiu, segundo ele, a pessoa que executou também os disparos, né? Nas imagens deve estar sendo mostrado agora, os que descem do carona e do banco de trás, eles estão com balaclava, mas a gente não sabe se talvez o que ele reconheceu fosse exatamente o motorista, né? Que é quem emparelha realmente a Toro, né? Que a placa da Toro é clonada, a gente já fez esse levantamento, é quem emparelha do lado dele e começa a efetuar os disparos. Pode ser que ele tenha reconhecido justamente esse executor. Delegado, qual será a principal linha de investigação? A gente devolvia, a gente estava marcado para hoje de manhã, não sei se o delegado Eduardo pode ter remarcado, né, porque a gente está aqui, as equipes estão na rua tentando ainda localizar onde está essa pessoa suspeita. E o doutor Eduardo ia fazer essas oitivas lá na DHPP, né, justamente para instrumentalizar um possível pedido de prisão preventiva dessa pessoa, ia marcar para ouvir, estava marcado para ouvir a esposa hoje pela manhã. Mas é claro que evoluiu, né, veio o óbito, vem toda aquela questão para fazer as tratativas de sepultamento, mas ela já prestou depoimento formal ontem, foi feita a gravação. Claro que hoje a gente ia detalhar muito mais, por exemplo, a questão da dívida, que dívida era essa, de onde é proveniente esse pagamento desse dinheiro, mas assim, está tudo muito assim, pelo menos um autor, a gente tem nome, tem foto, tem toda uma busca em torno dessa pessoa que tem um chamado, né, marcou o encontro realmente com a vítima, talvez ela tenha até confiado por ser uma região que toda cercada por câmeras, né, no estacionamento de um supermercado, numa região que a gente não é comum ter atentados daquela forma como foi gravada, e isso pode ter passado uma certa segurança para ele, mas agora pelo menos a gente tem uma linha de investigação para chegar primeiro nessa pessoa e aí depois chegar nos outros dois comparsas, pelo menos dois, né? Não sabe se havia um quarto também no banco de trás. Delegado, a esposa dele sinalizou se ele já vinha recebendo ameaças ou se realmente ele foi confiando que nada aconteceria porque não havia recebido ameaça nenhuma por parte dessa pessoa ou de outras pessoas? Mônica, ela não detalhou muito, ela falou só assim, a gente quis fechar a autoria dessa pessoa ontem, né? Assim, ela falou que ele saiu tranquilo de casa, dizendo a ela que ia encontrar com essa determinada pessoa que ia receber um dinheiro, né? A própria Pix anterior, né, que ele já recebeu, mostra que eles tinham uma relação de que estava sendo pago esse dinheiro. Agora a gente está falando de uma pessoa que tinha realmente uma ficha criminal, né? Inclusive com investigação por homicídio. Então, era um empresário que estava nesse segmento de energia solar, mas que tinha uma ficha criminal extensa. Então, assim, o que a gente pode falar agora, né, assim, vai haver um reforço, né, o delegado Flávio Saraiva, que é o nosso secretário de Segurança Pública, o delegado Gustavo Xavier, pediram prioridade, né, nesses dois casos. Né, infelizmente, foram dois casos muito próximos, né, assim, teve domingo, teve agora, numa área que, comumente, as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de episódio de violência, mas a resposta vai ser dada o mais breve possível. Ok, obrigado pelas informações. Conversei com o delegado Sidney Tenório, portanto, está aí investigações no início. A esposa dele, do Aderbal, vai ser ouvida mais uma vez, já foi ouvida oficialmente ontem, mas a polícia precisa de mais detalhes, de mais informações para que esse inquérito possa ser instaurado e aí a polícia consiga, de fato, chegar até a autoria, né, ou mentor intelectual desse crime. Wilson.
Muito bem, muito obrigado, Mônica. Aproveitando que o delegado Dr. Sidney Tenório está com você aí, porque a gente quer saber o seguinte, pelas imagens, enquanto ele narrava e contava os detalhes aí, o delegado, nós vimos ali a movimentação com atenção do momento da execução, né, da tentativa de homicídio, que acabou então, logicamente, agora virando homicídio, porque infelizmente ele faleceu na madrugada. E a gente observa que sai uma cabeça, inclusive, de uma outra pessoa, e parece ter 4 pessoas realmente nesse Fiat Toro, né, o motorista que começa atirando, depois esse segundo que desce e atira no para-brisa da frente, e depois um segundo que desce, um terceiro que desce e tenta atirar e volta, e tem uma cabecinha que sobe lá no finalzinho de quem está atrás do motorista, como quem também estivesse tentando atirar para poder fazer, quanto mais tiros tivessem ali, melhor. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, lógico que ainda está muito no início, o Aderbal também atirou contra os bandidos, é por isso talvez que aquele terceiro que desce para terminar o serviço acaba sendo contido, entra no carro e eles fogem em disparada. Se já tem inclusive a identificação dessa pessoa que talvez tivesse sido o mandante ou executor, do qual o Aderbal passou a informação para a esposa antes de ser levado ao Hospital Geral do Estado? Boa tarde, bom dia ainda. Wilson, a gente tem a informação de que, segundo ele confirma que quem marcou o encontro estava no veículo, né? Não sei se pode ter sido essa pessoa que ele tenha visualizado por trás do banco do motorista ou ter sido o próprio motorista, né? Porque assim, a gente percebe que os dois que desembarcam, eles estavam de balaclava. A gente não consegue ver se os dois que estavam dentro do carro do lado esquerdo, né, que foi o lado que emparelhou com a Mercedes, se eles estavam de balaclava. É possível, segundo ele foi enfático com a esposa de que realmente essa pessoa que marcou o encontro também foi um dos executores. Com relação realmente a gente ficou com as imagens mostram que meio que eles se protegem, né? O terceiro que desce, quando ele vai também atirar, né, o que desce do banco de trás do passageiro, ele meio que se protege como se viesse também tiros em direção a Toro. O que a gente pode falar inicialmente, foi feita a perícia, né? O carro foi levado para o HGE. Ainda na noite de ontem, a gente fez a perícia na própria Mercedes, só foram encontrados 2 projéteis deflagrados, possivelmente dos próprios criminosos, e não foi encontrada arma de fogo. Né? A gente quer saber, claro, que a gente vai fazer doutor Eduardo já pediu câmeras da região para pegar um outro ângulo, porque assim, a gente é muito comum também, Wilson, nesse tipo de emboscada, alguém que passa ali pela rua, algum policial, por exemplo, está passando, ou trabalha como segurança na região, ao perceber a movimentação, ele pode ter reagido. Tá? É muito comum, acontece isso em assaltos, que acontece nessa área que tem muita segurança, e ali é uma área como essa. Então, assim, mas a gente não localizou, não tinha arma no carro. Delegado, foi realizado exame residográfico na mão da vítima? Isso, o doutor Eduardo teve essa cautela ontem, né, para saber se ele tinha atirado, mas assim, ele disse que ia pedir, porque assim, como ele estava naquela entre a vida e a morte, né, assim, foram 5 disparos, né, tanto é que ele veio a falecer durante a madrugada, mas é um cuidado que a gente tem, inclusive também, assim, a gente vai investigar, porque a gente também não descarta, claro, essa arma ter sido extraviada. Então, assim, está tudo muito no começo, como você falou, Mônica, assim, a gente tem menos de 24 horas do fato, mas o mais importante é que a gente tem pelo menos já uma linha muito significativa, inclusive com o nome de um dos executores. Então, assim, acho que a partir de agora, a gente chegando nessa pessoa, a gente depois evolui e chega nos demais. E aí, claro, também que nesse pano de fundo dessa investigação, se o Aderbal realmente comprova que ele atirou, aí quem fez o socorro vai ter que dar conta dessa arma de fogo que pudesse dentro do carro. Perfeito, delegado. Só para a gente finalizar, eu sei que sua agenda é bastante dinâmica e a gente agradece pela sua disponibilidade e as informações. O nome da pessoa já está confirmado, já sabem tudo. Essa pessoa já se apresentou, vai se apresentar, a polícia vai buscá-lo, ele vai se apresentar espontaneamente. Como é que está a situação nesse momento? Vocês já vão, inclusive, expedir aí ou pedir a que seja feito ali o mandado de prisão ou que ele possa se apresentar, né? Como é que vai ser feito isso, doutor Sidney? Isso, desde a madrugada, a gente, tão logo a esposa passou o nome, né, porque estava com essa transação, ela sabia o vulgo, mas tinha uma transação Pix feita anteriormente, então a gente conseguiu o nome completo, né, e fizemos o levantamento no nosso banco de dados, é uma pessoa que tem envolvimento com o tráfico de drogas naquela região, tanto de Maceió como da divisa com Pernambuco. Desde ontem que fomos em alguns endereços, fizemos monitoramento do veículo, tentando localizar o Fiat Toro, fomos fazer uma campana nas casas de parentes e ele não apareceu.
É claro que ele sabe que se ele fez esse contato, ele sabe que a gente mais cedo ou mais tarde vai expedir o mandado de prisão, a justiça vai expedir o mandado de prisão e nós vamos localizá-lo. Ele não foi feito nenhum contato ainda por parte de defesa dessa pessoa. Mas então, assim, como não foi feito, está no prazo de flagrante, inclusive, ainda, estamos tentando trabalhar para capturá-lo em flagrante, né, de forma ininterrupta. Caso não seja possível, a gente vai sim, com certeza. Ainda hoje o delegado Eduardo Guerra deve representar pela prisão preventiva dele.